Então, estamos de volta. Meu nome é Ricardo Machado. Depois desse intervalo de 15 minutos, hoje é dia 31 de março de 2021. Estamos agora às 20 horas, né? Turma da noite aí do curso Técnico de Segurança do Trabalho. E hoje o tema aqui está sendo, para essa aula de hoje, o gás de cozinha, né? As instalações de gás de cozinha e agora as tubulações de incêndio. É como a gente vai começar, né? A abordar essa parte de cálculo de tubulação e cálculo aí de bombas, né, de dimensionamento de bombas. Tá? Essa aula de hoje aqui vai ser para a gente preparar a nossa cabeça para poder executar esse cálculo, tá? Vamos ter uma ferramenta para auxílio do cálculo, que é uma planilha eletrônica, mas é importante a gente entender alguns conceitos. Então, vamos lá. Relembrando aqui a aula de hidrantes, né, do sistema preventivo por hidrantes, a gente tem que ter uma tomada d'água, uma altura mínima de 1 metro e máxima de 1,5 metro, a altura dessa válvula aqui, né? Ela é uma válvula de globo, que a gente chama de globo angular, porque ela faz um ângulo aqui de 45 graus, e isso é o hidrante. E isso aqui são os acessórios desse hidrante, que é 30 metros de mangueira, um esguicho e a chave de conexão. Normalmente a gente instala o hidrante dentro da caixa de acessórios, como eu já falei na outra aula, mas é possível essa caixa estar até 5 metros de distância aqui do hidrante. E é nesse hidrante que eu vou ter o requisito de projeto, que é a pressão e a vazão de água que a norma me pede. A IT 22, né? Aqui o registro, né? De globo angular, uma válvula de globo angular, ela permite controle de vazão, mas normalmente a gente abre ela todinha e manda a brasa lá, manda a bala lá na manobra da mangueira. Nessa rosca aqui vai ser conectado o engate universal, que é o engate rápido, tipo Stors. E aqui eu vou conectar na tubulação. Vamos entender agora o que acontece para eu perder pressão numa tubulação, tá? Aqui a gente tem umas linhas de fluxo, né? Mas com a mudança de direção das linhas de fluxo por conta de barreiras, de bifurcações, a gente vai ter aqui uma conversão da energia hidráulica aqui, da energia de pressão e vazão, em outras formas de energia. Tá? Por exemplo, o ruído, a vibração, o calor também, micrograu ali, que é o suficiente para diminuir essa pressão e essa velocidade aí de deslocamento aí do fluido. Tá? Então, cada bifurcação vai me dar um que a gente chama de perda de carga. A gente vai somar todas essas perdas de carga. E o próprio tubo, o atrito desse fluido aí, no caso a água, com a parede do tubo, também me gera perda, tá? Perda de pressão. Diz lá o Lavoisier, né, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu tenho aqui o princípio da conservação da energia, né? Então, você vai transformar uma forma de energia em outra. Mas eu preciso de uma determinada vazão e uma pressão lá no hidrante, senão ele não vai ser efetivo para a segurança contra incêndio, o combate ao princípio de incêndio. Né? Então, a gente tem aqui uma pequena fórmula da vazão. Né? Vazão é a velocidade, é o volume no tempo. Então, sempre vai ser ali metro cúbico por segundo. E também a vazão também é a velocidade vezes a área. Tá? Velocidade é metro por segundo, a área é metro quadrado, vai dar metro cúbico por segundo. Tá? Então, é uma quantidade de líquido ali, nesse caso, né? Pode ser também usado para gases, na unidade de tempo. E o Sistema Internacional de Unidades me pede o metro quilo segundo, né? Então, nesse caso aí, metro cúbico por segundo. Mas as bombas, normalmente, a gente compra em litro por minuto. Então, é fácil converter isso, na tabelinha lá do fabricante mesmo, a gente vai ter como converter. A gente vai calcular em metro por segundo, porque a gente vai estar usando as unidades internacionais, né? E no final a gente converte, tá? Então, velocidade vai ser igual a vazão dividida pela área.
Como eu tenho uma vazão que é conhecida, ela é estipulada, inclusive pela norma do bombeiro, eu consigo calcular essa velocidade do fluido dentro do tubo. Isso é um dado importante, porque se essa velocidade for muito grande, eu vou ter problema de vibrações e também de golpe de ariete. Então a gente procura usar velocidades pequenas, tá? E na entrada da bomba também tem um problema de velocidade. Se a velocidade for muito grande, eu vou ter a cavitação, aquele problema da erosão lá, do ataque, né, de implosão de gotículas de vapor contra o rotor, eu vou ter corrosão desse rotor, tá? Então, essa velocidade aqui, na sucção da bomba, se essa sucção for negativa, quer dizer, eu tenho ali um reservatório abaixo da linha da bomba, eu tenho que ter uma velocidade no máximo de 2 metros por segundo. E se ela for positiva, eu tiver o reservatório acima da bomba, ela admite uma velocidade um pouquinho maior de 3 metros por segundo. Por que isso? Porque se eu tiver uma velocidade maior do que isso, eu vou ter geração de vapor, mesmo na temperatura ambiente, tá? Isso aí vai corroer, vai lascar com o meu rotor da minha bomba. E na tubulação eu tenho a velocidade máxima de 5 metros por segundo. Se for mais de 5 metros por segundo, vai ter vibração e golpe de ariete, aquela cipuada que dá na tubulação, que arranca tudo, estoura as conexões, né? Então, na hora de calcular, a gente vai verificar, e claro, como a vazão é constante, eu posso mudar o diâmetro da tubulação, aumentar a área ali, por exemplo, para diminuir a velocidade. Tá? Nessa formulazinha aí, a velocidade é vazão dividida pela área. Então, se a velocidade for muito alta, o que eu faço? Eu aumento a área para diminuir a velocidade, porque a vazão é constante. E esse fenômeno da cavitação é a corrosão do meu rotor, e ela se dá porque, quando eu vou ter uma velocidade alta, eu tenho uma pressão baixa, e aí eu vaporizo a água. Quando ela chegar na pressão maior, o vapor vira água de novo, que a gente chama de implosão dessa bolha de vapor, e isso aí vai corroendo, né, comendo ali, carcomendo, como diz um colega meu, e vai degradando, né, o meu rotor. Tá? Importante aqui nos escoamentos também, gente, esse conceito do vórtice, né? O vórtice é uma curva das linhas de fluxo. Então, esse é um perfil de asa, a gente sabe que a asa do avião é projetada para eu ter uma velocidade maior embaixo do que em cima, né? Então, se eu tenho a velocidade maior embaixo, eu tenho uma diferença de pressão que vai formar uma força de sustentação na minha asa. Agora, a saída da asa tem que ser muito bem projetada para evitar o vórtice, porque isso dá perda de carga. Isso vai dar uma força de arraste, e aí eu vou ter que gastar mais combustível no meu avião. Inclusive, nas laterais eu vou ter esses vórtices. Então, o desenho da lateral da asa também tem que ser muito bem projetado, senão eu vou ter perda de energia, vou ter que gastar mais combustível, né? E, claro, o formato do corpo ali, agora imaginando uma válvula, né, um componente de tubulação, tem que ser muito bem projetado também, porque cada vórtice desse vai me dar perda de pressão, e aí vai me requerer uma bomba maior, né? E mais gasto de energia elétrica e gasto para adquirir a bomba. Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp aqui, que está apitando aqui no computador. Só um momento. Quem está vivo aí, diz um oi aí no chat. Temos aqui 17 pessoas nessa conferência, um sucesso de audiência aqui. Aí, muito bem, Francinete já falou. Everton, José Hugo, Stefani, estão ligados, hein? Muito bem. Vamos lá. Deixa eu botar o slide. Então, esse redemoinho aí, tem um vórtice. Carlos Tomás, agora Álvaro, beleza, Matheus. Quando a gente está projetando um veículo, a gente tem esse problema também de economia de combustível e também da dirigibilidade, né, de eu colar ele no chão. Um carro de alto desempenho é um avião de cabeça para baixo, né? Imaginei um carro de Fórmula 1. Então, a gente desenha essa aerodinâmica para isso. O meu carro, está aqui do lado, aqui, é um Jeep Toyota Bandeirantes, né? Ele não tem aerodinâmica, tem o formato do calhambeque, né? Porque não é um carro para andar em altas velocidades, tá? É um carro para força, né? Para carga, né? Um utilitário. Então não tem esse problema, mas num carro de alto desempenho, eu vou ter isso e tem preocupação também com economia de combustível, né? Então o desenho, aí o design, né? O desenho do formato aí,
é importante. E dentro da minha tubulação, eu vou ter que ter esse controle da pressão dinâmica, que é o que o bombeiro me exige, né? Uma pressão dinâmica de tantos quilos lá na saída do meu hidrante, quilos por centímetro quadrado lá, e eu tenho como mensurar isso. A pressão estática a gente mede na periferia do tubo, e a pressão total a gente mede no centro do tubo, com o tubinho ali, esse tubo curvo aqui, ó, chama de tubo de Pitot. É com isso que a gente mede a velocidade dos aviões também, né? O velocímetro do avião não é na roda, ele não tem roda, né? É no próprio ar, então a gente tem um tubinho de Pitot que vai captar essa pressão, ela é proporcional à velocidade do fluido. A diferença entre a pressão estática e a dinâmica, e nesse desenho, é a pressão, entre a pressão estática e a pressão total, desculpa, é a pressão dinâmica, e é essa pressão que o bombeiro me normatiza. Então, aqui ele está medindo a pressão dinâmica. A pressão estática a gente mede no manômetro, eu posso ter um manômetro acoplado a um tubo de Pitot, como isso aqui, ó, com uma conexão para a mangueira, e aqui eu vou medir a pressão dinâmica. Abro lá o hidrante, boto uma mangueira aqui, e eu vou ter essa pressão dinâmica que tem que atender no mínimo que o bombeiro pede. E a gente projeta sempre para aqueles hidrantes, os 2 hidrantes menos favoráveis, porque se ele tiver bom nesses, vai estar melhor ainda nos outros, tá? Então a gente escolhe os 2 hidrantes mais fraquinhos aí, mais pebinhas, e projeta a bomba, se for o caso, ou a altura do reservatório, para suprir a pressão e a vazão nesses 2 hidrantes, né? E a reserva de incêndio é para aguentar 1 hora com os 2 hidrantes funcionando. Então não precisa nem fazer esse cálculo, porque a gente tem uma tabela lá na IT 22 dizendo qual é o volume que eu tenho que ter da reserva de incêndio para cada tipo de edificação, tá? Então esse é um kitzinho para a gente estar medindo essa pressão dinâmica, que a gente vai calcular e projetar para ela dar certo, né? Então, primeira coisa, né, o meu pai, quando eu era adolescente, aí, não sei se algum de vocês aí é católico, mas os católicos têm que fazer uns cursos de formação, né? Então, lá com 12 anos, a gente faz o curso de Primeira Eucaristia. É um curso de 2 anos aí, e tinha que decorar. Uma das coisas era saber os 10 mandamentos lá do Moisés, né? Então, Moisés subiu o monte, Deus passou lá o e-mail lá para Moisés, imprimiu as tábuas lá dos mandamentos, lá os 10 mandamentos. E eu não conseguia decorar esses mandamentos, então o meu pai disse, não te preocupa, se tu souber o primeiro, tu vai seguir todos os outros, que quem ama a Deus não mata, não rouba, não deseja a mulher do próximo quando o próximo está próximo, não presta falso testemunho, essas coisas todas, né? Honra pai e mãe e tal. Aqui também, se você conhece a IT01, que é o primeiro mandamento, ela vai lhe orientar a seguir as outras ITs, né? Tá? Então, é na IT01 que eu vou classificar a edificação, é na IT01 que eu vou ter referência da classe de risco também, né? Eu vou me remeter lá à IT14, lá, que é da carga incêndio, volto na IT1 para ver se é risco médio, pequeno ou grande, e, claro, cada projeto vai ter uma IT específica, uma para alarme, uma para iluminação de emergência, como a gente já estudou, né? E a de hidrantes é a 22, que a gente também já estudou, só que agora a gente vai estudar como calcular. Então, eu vou lá na IT22 para ver qual é o tipo de hidrante que eu vou usar, se é tipo 1, 2, 3 ou 4. Tipo 1 é um mangotinho, 2, 3 e 4 é o de conexão com mangueira, tá? Mangueira flexível. E o mangotinho é a mangueira semi-rígida, tá? De carretel. Então, a gente já aprendeu a equacionar, ver quantos hidrantes eu preciso, eu vou desenhar na minha planta, se a IT01 manda que eu tenha sistema de hidrantes, eu vou lá na 22, ver qual é o tipo de hidrante, venho aqui e desenho, né, na planta, quantos hidrantes eu preciso pelo comprimento de mangueira. Cada ponto de hidrante ali tem que cobrir 30 metros de mangueira, né, então vou desenhar. Aí vou fazer um isométrico, que é o desenho só da tubulação em 3 dimensões, e aí eu vou escolher os 2 hidrantes mais desfavoráveis para calcular a minha pressão lá junto do reservatório, tá? Junto da bomba. E aí eu vou quantificar também, fazer uma planilha quantificando quantos T's, quantos joelhos, quantas curvas, né? Eu vou ter quantas válvulas de gaveta, quantas válvulas de globo, nesse meu circuito até chegar nos 2 hidrantes menos favoráveis.
Se esses dois hidrantes estiverem bem, todos os outros vão estar bem também. Ainda melhores do que esses dois, tá? Por isso que a gente projeta para os mais fraquinhos, a gente nivela por baixo para garantir que os outros estejam no nível superior, tá? Mais ou menos como a gente faz com vocês aqui. O mais fraquinho aqui vai tirar 6, que vai passar e virar tech segurança, né? Então, indica que a gente vai ter algumas outras pessoas que vão tirar 6 ou mais, né? E aí formamos aqui as forças especiais da prevenção. Tech segurança do trabalho, super-herói. Muito bem. Então, lá na IT01 eu vou ver como é que é a minha edificação, por exemplo, se ela é uma edificação de hospedagem ali, classe B, em um B2, e aí eu vou ver quais sistemas preventivos ela precisa, né? Precisa ter. E aí vou lá na IT22 e vou ver qual é o tipo de hidrante que essa minha instalação, se é que ela tem que ter hidrante, né? Vai ter que ter, se é tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tá? Então, é função ali da classe de risco, da área construída. E eu posso ter o tipo 1, que é o mangotinho, que é esse aqui, em algumas instalações, né? Ou um hidrante superior. Eu posso optar também em não usar o mangotinho, usar um hidrante comum, que vai ser superior ao mangotinho, né? Posso fazer, além do que a norma me pede, né? Se eu optar em não usar isso, porque eu não quero usar essa tecnologia aí, né? É difícil na minha região para instalação e manutenção, prefiro usar outra. Ok, né? O mangotinho é bem mais prático, porque você abre a válvula ali do hidrante e você vem puxando a mangueira, esse carretel abre aqui para cá, 90 graus, e você consegue já ter a mangueira funcionando e você vai desenrolando ela aí, né? Ela tem uma conexão ali rotativa do carretel, né? Existem umas mangueiras de jardim, assim, nesse estilo. E aqui, para exemplificar esse cálculo, gente, vou apresentar para vocês a equação de Bernoulli, a primeira equação que a gente aprende na mecânica dos fluidos, né? O pessoal da engenharia civil chama de fenômenos de transporte, né? Mas é a mecânica dos fluidos. É a equação da conservação da energia. Tá? Então, eu tenho duas coisas aqui, massa e energia. Se entrar 10 kg de água ali no ponto A, vai sair 10 kg de água no ponto B, essa é a conservação da massa. E também tem a conservação da energia, só que assim, no caso de uma tubulação, eu vou ter aqui energia potencial e energia cinética, né? Nos dois pontos ali, claro que a energia potencial depende da diferença de nível, né? Por conta da lei da gravidade. Mas nesse caso, eu vou ter transformações dessa energia, além da energia de pressão, a energia cinética e estática aí, eu vou ter também transformação em outras energias. Se a gente passar um volume de controle aqui ao redor desse sistema, nas fronteiras desse sistema, a gente vai ver que vai sair por aqui calor, vai sair vibração, vai sair ruído. Então, a energia que tem aqui no ponto A vai ser diferente da energia do ponto B, porque eu vou ter perda, né? Essa perda a gente chama de perda de carga. Vou ter aqui uma dissipação de energia. Então, eu posso usar a equação de Bernoulli modificada, usando no segundo termo da igualdade ali, né? A pressão 1 mais a energia cinética mais a energia estática vai ser igual à pressão 2 mais a energia estática e a energia cinética no ponto 2, mais a perda de carga. Para simplificar, entender o que é essa perda de carga, ó, a gente se faz esses testes aqui em laboratório, você bota um manômetro antes e depois da derivação e você vai saber quanto esse tipo de válvula perde. Quantos quilos de pressão são perdidos aí por essa alteração ali no fluxo de corrente, o atrito ali, né, o impacto, a mudança das linhas de fluxo, né? E o fabricante me diz isso, essa válvula nesse diâmetro perde tanto. E aí a gente tem como somar, 1 metro de tubo perde tanto, a gente tem como somar isso, e a soma dessa perda vai ser a potência da bomba que eu tenho que colocar, tá, lá no meu sistema. Então, imagine esse sisteminha aqui, ó, para uma válvula, para tirar água de poço, eu tenho ali uma válvula de pé que está dentro do poço, para o cano ficar sempre cheio d'água, né? A válvula só deixa a água subir, não deixa ela descer.
tem ali um cotovelo de 90, uma válvula de gaveta, outro cotovelo de 90, uma válvula de retenção, que também não vai deixar a válvula descer, e alguns metros de tubo reto. Então, eu tenho que transformar tudo isso, a gente chama de comprimento equivalente, né? Transformar esse tubo reto e cada bifurcação dessa, cada derivação dessa, em um determinado comprimento. Então, por exemplo, aquela válvula de retenção lá, ela vale 9,7 metros de tubo reto. Tá? E aí, somando tudo isso, seria o equivalente a um trecho de tubo reto de 43,9 metros. Jogando numa tabela, esses comprimentos equivalentes aí o fabricante me dá, né? Quanto de atrito que cada variação dessa aí está me dando, né? E aí eu somaria numa tabelinha lá, como eu tenho dois cotovelos ali, 2 vezes 1,6 metros, cada cotovelo vale 1,6, total lá, 43,9 metros. E para fazer essa conta, a gente usa essa equação de Hazen-Williams. Não precisam se apavorar aí, é uma equação que tem expoentes negativos, né? Mas ela usa a pressão, o diâmetro da tubulação, a vazão, né, desculpa, e um fator de atrito, esse fator C, que é conhecido como fator de Hazen-Williams. Então, tem uma tabelinha, é função do material, né, do tubo. Então, tem ali uma vazão, tem um diâmetro, claro, quanto maior o diâmetro, menor vai ser a perda de carga, porque a distância das linhas de fluxo centrais ali para a superfície do tubo vai ser maior, claro, né? Então, tubos mais rugosos, a gente sempre usa um diâmetro maior. Imagina o tubo de esgoto, né? Que ele é feito de concreto, então tem uma rugosidade grande, né? Mas se eu usar um diâmetro grande, eu consigo compensar isso. Por exemplo, o nosso planeta Terra, né? Algumas pessoas acreditam que ele é plano. Tem até algumas pessoas no governo, no Ministério da Educação, né? Que acreditam que a Terra é plana, né? Por que disso? Porque o diâmetro é tão grande que a curvatura vai ser pequena, né? Então, se você considerar o pico mais alto da Terra, que é o Monte Everest, e a depressão mais profunda da Terra, que são as Fossas Marianas, mais ou menos ali, se eu não me engano, 14 quilômetros, 13 quilômetros de altura, de profundidade, essa diferença de 14 quilômetros aí para cima e para baixo, em relação ao diâmetro do nosso planeta, é uma rugosidade muito pequena, é mais ou menos uma bola de bilhar. Tá? A Terra, assim, em relação ao seu diâmetro, ela é muito, essas rugosidades é quase um polimento, né? Então, nesse caso, num tubo, né, que é uma dimensão bem menor, claro, se eu tiver uma rugosidade bem baixa em relação ao diâmetro, eu vou ter menos atrito, menos perda de carga, né? E esse coeficiente aí de fator de perda, que tem a ver com a rugosidade, depende do material da tubulação. Então, se for uma tubulação de aço galvanizado, esse coeficiente é 120. Se for de ferro fundido, com revestimento interno, sem revestimento interno, o C vai ser 100. Tá? Se for um tubo de plástico, 150. Se for um tubo de cobre, 150 também. Tá? Normalmente, para a tubulação de incêndio, a gente usa o aço galvanizado, tá? Para ter maior resistência à corrosão, à água, né? O aço galvanizado. E aí, as conexões, a gente tem tabelado aqui para o aço galvanizado, ó, dependendo do diâmetro nominal, né? O diâmetro interno, eu vou ter uma perda lá para cada conexão, para o cotovelo de 90 graus e dimensão de 65 milímetros, que é 2 polegadas e meia, 2,4. Vai ser o fator de Hazen-Williams aí. E para as derivações também o fabricante me diz qual é o fator. Na verdade aqui é o comprimento equivalente, né? Nesse caso aqui, o fator é para trecho reto e o comprimento equivalente aqui para as derivações, né? Para as manobras aí, válvulas, os dispositivos de manobra, né? Válvulas, entrada de tubo, válvula de retenção, válvula de globo, válvula de gaveta. E aí eu vou somar, imagine esse sistema simplificado aqui, onde a gente tem um reservatório superior e 4 andares aí, o térreo mais 3, e lá uma válvula de retenção. Então, os hidrantes menos favoráveis aqui, nesse caso, são os dois do pavimento térreo e do primeiro andar, né, que são os mais distantes da bomba,
Não por ser os mais distantes, mas também, além de ser distantes, também tem mais conexões até chegar até eles, né? Às vezes os hidrantes menos favoráveis estão até mais próximos da bomba, mas tem tanta curva, tanta derivação, tanta válvula, que eles acabam sendo os menos favoráveis, os que têm as maiores perdas de carga, né? E aí a gente dimensiona para esses dois. Por que que eu vou usar só dois? Eu não deveria considerar a vazão para todos os hidrantes? Não, tá? Se lembre que o sistema é preventivo, né? O sistema preventivo por hidrantes. Então, para prevenir, seria o atacar o princípio de incêndio. Então, ele considera, a norma pede para 2 pontos. Tá? Senão, teria que ter uma bomba mais violenta, né? E um reservatório muito maior também, né? Para aguentar todos os hidrantes ao mesmo tempo. Aqui a simbologia, que a gente ainda vai estudar nas próximas aulas, a simbologia de isométrico. Aqui já mostrei, essa é uma válvula de retenção, que vai abaixo da caixa d'água, para quando a água voltar, o caminhão do bombeiro mandar a água lá pelo hidrante de recalque, ela fecha, mas ela tem perda de carga. Se é uma válvula de gaveta, também tem perda de carga. A válvula de globo tem uma perda de carga maior do que a da válvula de gaveta. E, claro, falando em bombas, né, a gente já falou lá na aula de bombas, mas vou relembrar aqui. Essa é uma bomba de Foley, né, de movimento linear. Então, a gente usa para soprar lá, para acender uma lareira, para acender uma churrasqueira. Eu não vou usar essa de movimento alternado para água, né? Na água a gente usa a bomba centrífuga. Então, a gente vai usar a energia cinética, vai converter lá a energia elétrica em energia mecânica, que é o torque, né, que o motor elétrico vai me fornecer, e essa energia mecânica a gente transforma em energia hidráulica, de pressão e vazão, através dessa força cinética aí do rotor. A água entra pelo centro e sai pelo perímetro aí, pela tangente. E, claro, essa bomba vai ter que vencer, a potência dessa bomba vai ter que vencer todas as perdas de carga para lá no hidrante mais peba, lá, mais desfavorável, ter a pressão e a vazão que o bombeiro me pede. Tá? Já falei na aula de bomba também, na aula de hidrante, que essa bomba tem que sempre ser afogada, ela tem que estar abaixo do nível do reservatório. Então, se eu usar um reservatório inferior, ela tem que estar abaixo da linha do nível do reservatório, para ela estar sempre cheia d'água. E ela tem um retorno, né, para eu poder, quando fechar o hidrante, antes dela desligar, ela retornar para o reservatório a água. Aqui outro exemplo, aqui ela está instalada abaixo do reservatório, né, o reservatório em cima. Essa bichinha aqui que a gente já viu na aula de bombas, né. Aqui essas duas, a pequena é a bomba jockey, quando a gente tem reservatório inferior, a gente tem que manter o sistema pressurizado, então a gente usa uma bomba jockey. Aqui em cima estão aqui os pré-sostatos, um para cada bomba, esse aqui da bomba jockey, esse aqui da bomba principal. Então, dependendo da pressão no tubo, ele vai acionar a bomba. Normalmente fica funcionando só a jockey, quando eu abro o hidrante, a jockey não vai dar conta, vai acionar, o pré-sostato vai acionar essa bomba principal, né? E no caso de falta de energia, ou entra um gerador elétrico, né, a diesel, ou entra uma bomba a combustão, que a gente já estudou na outra aula. Tá? Então, aqui eu encerro essa parte, mas eu já vou mostrar na próxima aula, que a gente vai ver na próxima quarta-feira, só para vocês terem noção de como é que eu calculo finalmente essa bomba, né? Então, a gente determina os dois hidrantes menos favoráveis, aqueles que vão ter a menor pressão. Se tiver bem de pressão e vazão nesses, vai estar bem nos outros. E aí eu determino o ponto de divisão desse fluxo para os dois hidrantes, que a gente chama de ponto A. Tá? E agora eu vou determinar a vazão, com o diâmetro que já está determinado. Normalmente a gente usa um tubo de 65 milímetros, 63, 65, que é 2,5 polegadas. E aí a gente vai ver se essa vazão nesse diâmetro é o suficiente para não exceder a velocidade de 5 metros por segundo, né? Para evitar as vibrações e também o efeito lá do golpe de Ariete. E aí eu vou somar todos os comprimentos de tubo, de derivações, todas as válvulas, todas as curvas, todos os T's, né? E aí determina a perda de carga pelo Hazen-Williams. Essa perda de carga vai ser a potência da bomba, tá? Como eu já sei a vazão, as duas coisas que eu preciso para comprar uma bomba é potência, pressão e vazão, né? Que seria, a pressão e vazão vai determinar a potência da bomba lá. Tantos cavalos, né? Então, ali na reitoria, por exemplo, precisa de uma bomba
de 10 cavalos, de 7 cavalos, desculpa, lá no campus de Macau, 10 cavalos, né? Eu tenho uma distância maior, mais perda de carga, eu tenho que ter uma bomba mais potente. Aí no campus Natal Central vou precisar de uma bomba maiorzinha, né? Bem maior, porque é mais distante os hidrantes, e eu também tenho nível de altura, né? Diferenças de nível para o reservatório. Então, se eu tiver um reservatório elevado, essa pressão da gravidade já vai diminuir a pressão necessária da bomba. Mas se lembre que a água é pesada, e se eu tiver um volume muito grande para uma edificação, vou ter que fazer uma estrutura muito reforçada. Daí que dá aquela coceira da gente usar a piscina do campus, né? Parece que é um grande sonho de consumo aí do professor Ricardo, né? Mas é porque é mais viável, né? Economicamente viável, né? Não vou ter que construir um reservatório, já tem ele pronto, né? E não vou ter que manter a água parada lá podre, para se um dia, talvez, quem sabe, pegue fogo, eu ter uma reserva, né? Então já é uma ideia. Mas eu posso usar um reservatório superior, posso usar também um lago, um rio, desde que eu garanta, claro, a provisão de água, né? E a equação, a gente vai calcular esse sistema aqui, ó, para 2 hidrantes somente. A equação eu jogo numa planilha do Excel, a gente já tem ela pré-programada aqui. Então você joga lá o comprimento real, você somou as conexões, dá o comprimento virtual ali, que seria o comprimento equivalente das válvulas, das conexões aí, e aí eu vou poder ver uma determinada elevação, nesse caso aqui a altura do hidrante aqui, porque ele já vem plano, né? 1,5 m, e aí eu calculo outro trecho, e no final eu vou ter a potência da bomba. A planilha me dá lá a potência da bomba. A pressão exigida aí nesse caso, né, a vazão de 300 litros por minuto. Eu preciso de 150 litros em cada hidrante, então vai me dar uma vazão de 300, porque são 2 hidrantes, né? E uma determinada pressão lá no hidrante. De 30, no mínimo 30 metros de coluna d'água. Metro de coluna d'água é uma unidade de pressão também, é como se fosse aqui uma elevação, né, de 30 metros, e dá essa pressão lá no hidrante, tá? Mas não se preocupe que a gente vai fazer isso com calma na próxima aula, só para vocês terem aqui uma prévia, tá? Deixa eu parar aqui. E quando eu tinha a idade de vocês, a gente fazia isso na unha, né? Rabiscando no papelzinho, fazendo na calculadora científica. Então, com a popularização aí dos computadores, eu posso ir das planilhas eletrônicas, é mais fácil, é mais difícil de eu errar, né? Porque eu jogo lá o valor naquela célula da planilha e ela já tem a fórmula pré-definida ali e me dá o valor. Aí uma célula alimenta a outra com aquele resultado, não precisa estar transcrevendo do papel para a calculadora, da calculadora para o papel de novo, aí eu erro uma vírgula lá e me ferro, né? E erro lá o investimento. Calculo errado, faço o patrão comprar a bomba errada, depois tem que desmontar as coisas, né? E aí ele não vai gostar de jogar o dinheiro fora, e aí se foi o engenheiro pro saco, né? É isso, tá, gente? Lembrar aqui, a aula de hoje foi sobre gás e sobre bombas. Quem faz projeto de tubulação é o engenheiro mecânico, tá? Não é o técnico de segurança do trabalho. Mas como vocês podem estar envolvidos nesses requisitos de projeto, são vocês que vão, vocês e pode-se dizer nós também, porque eu também sou técnico de segurança, antes de ser engenheiro, eu fui técnico por 6 anos, né? E a gente morre técnico, não deixa de ser técnico, não. Cabe ao técnico também alertar da necessidade de implantar esses projetos, né? Ah, professor, é isso aí, eu queria poder assinar isso aí também. Se lembre que o nível de responsabilidade também tem que ser compatível com o seu nível de grana, né? Então, imagine se você pudesse ser responsável por tudo no mundo, ganhando o salário de técnico, assumindo uma responsabilidade que não é sua, né? Não seria também assim tão legal, né? Ah, mas eu não quero ganhar só o salário de técnico, quero ganhar um pouco mais. Então, a gente tem que estudar um pouquinho mais para poder assumir responsabilidades maiores, né? Ah, o técnico faz e o engenheiro assina, existe isso? Existe, tá? Em algumas situações existe, mas a gente não pode comparar o bom técnico com o péssimo engenheiro, né?
Tá? E também existe uma atribuição de responsabilidade técnica aí, não é só assinar, né? Você casou com aquele projeto, casou com aquele documento ali. Então tem que ter muito cuidado com isso e, claro, ser remunerado pelo que a gente se responsabiliza. Todo mundo assinou aí a lista de frequência, a gente está aí o formulário de novo, só precisa assinar uma vez, tá? Quem já assinou no primeiro horário. Alguma dúvida? Façam as atividades, tá? Já estamos na semana 4. Vão fazendo e eu vou atualizando aqui no Swap. E vamos ser felizes aí, se formar, que a gente está precisando de segurança no mercado. E mesmo com essa pandemia aí, a gente vai aprender a ser segurança, ter que concluir o nosso curso e salvar o pescoço de quem trabalha, que é essa a nossa missão, né? Ok? Muito obrigado pela atenção, se cuidem aí com as aglomerações, né? E usem a máscara, fiquem em casa. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau. Tchau, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor.